Hoje, o nosso destino é nada menos que a Argentina com um clássico cheio de personalidade, o famoso molho de ervas argentino, ou chimichurri, com sabor marcante, fresco e levemente picante. E para acompanhar o nosso molho, vamos de carne grelhada suculenta com batatas assadas rústicas e legumes grelhados. Sejam bem-vindos ao canal Receiteira Int, minha cozinha internacional, onde a gente explora os sabores do mundo sem sair de casa. Sendo assim, bora lá dar um pulo na Argentina! Começando então com a estrela principal, o molho chimichurri. Vocês vão precisar, para essa receita, meia xícara de salsinha fresca, uma pimenta grande, dedo de moça, ou então 2 pequenas, de 3 a 4 dentes de alho, meia colher de chá de orégano desidratado, se for fresco, um pouco mais. Para temperar a gosto, sal e pimenta do reino. Além disso, vocês também vão precisar de meia xícara de azeite de oliva e 2 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto, que é o ideal para essa receita. Para a primeira etapa, com a salsinha já selecionada e lavada, bora picar bem miudinha. Vai aí uma dica importante: evitem bater no liquidificador porque vira pasta. O ideal é como eu fiz para manter a textura tradicional do chimichurri, do jeito certo. Com tudo picadinho, vamos reservar. Em seguida, fazer o mesmo com os dentes de alho e depois dar aquela leve picadinha final. Chegada a vez da pimenta, para evitar que depois os dedos fiquem ardendo, aconselho que vocês usem luvas. Em seguida, fazer um corte ao meio e com o auxílio de uma colher, remover as sementes, deixando assim uma picância agradável. E novamente, vamos picar bem. Como vocês viram, o segredo para esse molho é picar bem pequenininho, deixando tudo equilibrado e aromático. E é claro, sempre com ingredientes de boa qualidade. Agora é super simples. Em um recipiente, colocar tudo que já foi picado. Juntar o orégano, temperar a gosto com sal e pimenta do reino. Acrescentar o azeite de oliva. E o vinagre de vinho tinto. Logo após, só misturar bem. Lembrando que é claro que vocês podem ajustar conforme o gosto de vocês. Ou seja, mais picante ou menos picante, fica a critério de cada um. Após pronto, deixar descansar por pelo menos 30 minutos ou por mais de 2 horas. Assim, ele vai ficar com sabor melhor ainda. Um molho super fácil de fazer em casa, versátil, perfeito para carnes grelhadas, principalmente para aquele churrasco caprichado, frango, peixes, legumes assados, hambúrgueres, saladas ou até mesmo como molho para lanches. Ou seja, há uma infinidade de opções. Seja qual for, transforma qualquer prato simples em uma explosão de sabores. Falando com o que servir esse molho, vamos começar então com as nossas batatas rústicas. Vocês vão precisar de 4 a 5 batatas com casca, de preferência do mesmo tamanho para facilitar na hora de assar. Para temperar a gosto, páprica defumada e sal. Com as batatas muito bem lavadas, vamos cortar agora em gomos estilo canoa. Com as batatas já cortadas, despejar um fio de azeite. Depois, temperar a gosto. Uma dica aqui quero deixar para vocês. Como elas vão acompanhar o molho que é bem temperado, a ideia é não exagerar nos temperos. E quem brilha mesmo é o chimichurri. Agora, só misturar tudo muito bem. Com tudo pronto, dispor as batatas para assarem bem. E levar ao forno em 200 graus Celsius por 35 a 45 minutos ou até mesmo que elas fiquem douradas. Na metade do tempo, retirar do forno e virar, para que assim elas assem uniformemente. Depois, retornar ao forno. Agora, hora de uma pausa rápida. A origem do chimichurri não é certa, mas a teoria mais aceita vem do básico chimichurri, uma mistura de coisas.
perfeito para esse molho de ervas. Há também uma outra lenda que o nome teria vindo de um imigrante chamado Jimmy Curry. E o nome acabou sendo adaptado pelos argentinos até virar chimichurri. Seja lenda ou não, o que se sabe por certo é que virou um verdadeiro símbolo da Argentina. Fica aí uma curiosidade para vocês. Agora, de volta para a nossa receita. Enquanto as batatas estão lá no forno, vamos de legumes grelhados. Aqui vocês podem variar como queiram. Optei por pimentões coloridos e chalotas, ou até mesmo cebolas. Sobre uma frigideira, para grelhar, dispor os legumes. E dar uma grelhada de cada lado. Até chegar ao ponto desejado. Logo que prontos, só reservar. Seguindo agora para a nossa carne grelhada. Para essa receita, escolhi roast beef argentino, ou então vocês podem usar outros tipos de cortes tradicionais, como entrecô, fraldinha, contrafilé ou costela cortada na transversal, típicos dos churrascos argentinos. De preferência com gordura na lateral, dando aquele sabor e suculência e ficando incrível com o molho. Bora agora grelhar na frigideira de grelha ou então da maneira como os argentinos fazem. Bom, primeiro vamos começar com a camada de gordura voltada para a frigideira. Não precisa de óleo, porque a própria gordura da carne vai derreter, soltar sabor e deixar a carne suculenta e aromática. Além, é claro, de cozinhar melhor, dá aquele sabor extra irresistível que só a gordura proporciona. Temperar a carne com um pouco de sal grosso, como na Argentina, sem sobrecarregar o sabor da carne. Selar bem de um lado, em fogo alto, de 2 a 3 minutos, criando uma crostinha dourada. Depois repetir o mesmo processo do outro lado. Com os dois lados já selados, reduzir o fogo e deixar grelhando lentamente até atingir o ponto que vocês mais desejarem. Assim que a carne estiver pronta, retirar da frigideira. Embrulhar a carne com papel manteiga e deixar descansar por alguns minutos. Isso é muito importante para que a carne fique mais suculenta e macia. Alguns minutos depois, desembrulhar e só fatiar em cortes grossos, como na Argentina, mantendo a suculência e a maciez. Chegada a hora de servir com os legumes grelhados. As batatas rústicas. O molho chimichurri, que é servido à parte, e a carne já grelhada. Depois é só servir com o molho chimichurri e se deliciar, equilibrando a gordura da carne com sua acidez e suas ervas. Chegada a vez também das batatas e dos pimentões, dando aquele sabor e toque especial. Como vocês viram, é um molho de mesa, de partilha, de encontro, e isso diz muito sobre a cultura argentina. Cada um com sua própria receita e praticamente um acompanhamento que não deve faltar na mesa dos argentinos. Se vocês querem continuar viajando comigo, convido vocês a assistir outra receita da Argentina, que já está aqui no canal, tenho certeza que vocês vão se apaixonar. A gente se vê na próxima. Tchau!